Olá, a partir de agora você acompanha mais um Direto da Redação. Ao longo deste mês de maio, o Instituto Olhar realiza um mutirão oftalmológico do glaucoma. São disponibilizadas consultas gratuitas, mas é preciso realizar um agendamento. Eu conversei com o psicólogo do Instituto, Felipe Pereira. Confira. Felipe, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Que tipo de atendimento é disponibilizado nesse mutirão? O mutirão do glaucoma oferece o exame de fundo de olho, que é o exame que faz o diagnóstico de doenças oculares. Então, quem participa do mutirão tem a oportunidade de ter acesso ao exame, que vai fazer o diagnóstico de glaucoma, catarata, retinopatia diabética ou alguma outra doença ocular. Como é que faz para fazer o agendamento? Isso, a pessoa faz o agendamento pelo site do Instituto Olhar, que é institutoolhar.org, preenche as informações, e aí envia o formulário, está inscrito. Quais são essas informações que precisam ser preenchidas? São informações pessoais e também alguns dados clínicos, se a pessoa tem diabetes, hipertensão, que isso tudo é levado em consideração também na hora da avaliação do médico. Felipe, qual o dia desse mutirão e em que local acontece esse atendimento? Pronto. O dia vai ser nas sextas-feiras, desse mês, agora de maio, dia 5, dia 12, 19 e 26. No dia 26, inclusive, é comemorado o dia de combate ao glaucoma, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. O local do exame vai ser no Núcleo de Diabéticos Hipertensos, da Bioclínica, que fica no José Walter. A iniciativa faz parte do 13º encontro aí dos portadores de glaucoma, O que é que acontece nesse encontro? Qual é o objetivo dele? Isso, esse encontro é idealizado, realizado pelo Instituto Olhar, que existe há 15 anos, e vem fazendo praticamente todo ano esse mutirão com o objetivo de oferecer à população um possível diagnóstico. É muito importante que a pessoa que tem o glaucoma faça um diagnóstico precoce, para que possa iniciar o tratamento e não permitir que a doença se agrave, porque do contrário, se a doença avança, a pessoa não recupera a visão que perdeu, O tratamento do colírio vai ser indicado para estabilizar essa doença, não permitir que ela avance ainda mais. Então, é de suma importância o mutirão porque é uma maneira da população ter acesso a esse diagnóstico. Vamos falar um pouquinho do glaucoma? Como é que ele se manifesta? Quais as causas, os sintomas? Pronto. O glaucoma é uma doença do nervo óptico que pode levar a cegueira irreversível. Existem alguns fatores de risco para o glaucoma. Então, casos na família, o fator genético é um fator de risco. Também tem a questão etária. Pessoas acima de 40 a 50 anos também têm que ter um cuidado redobrado. E pessoas negras e pardas também têm uma predisposição a desenvolver o glaucoma. Nesse caso, a gente recomenda que anualmente a pessoa faça o exame com o oftalmologista para se precaver e poder ter a certeza de que está saudável ou de que tem a doença para poder iniciar o tratamento. Quais são os sintomas? O sintoma do glaucoma, inicialmente, quando ele começa a aparecer, ele vai obstruindo a visão periférica, até ir se agravando de modo que a visão central também fica comprometida. Então, é comum algumas pessoas, no início dos sintomas, esbarrarem, vai passando, esbarra porque não está vendo o que está aqui do lado. Então, vai surgindo os primeiros sintomas com a obstrução da visão periférica. Essa é uma iniciativa do Instituto Olhar, O que é o Instituto Olhar? O Instituto Olhar é uma ONG, parceira, dos usuários, que fazem tratamento oftalmológico. O Instituto surgiu há 15 anos atrás, e vem fazendo esse trabalho muito em decorrência também da mobilização dos profissionais de saúde, dos médicos, dos familiares, de pessoas que fazem um tratamento com glaucoma, uma vez que a população tem tido muita dificuldade no acesso aos colírios, ao tratamento adequado. Infelizmente, é a principal causa de cegueira no Brasil e no mundo, junto com a catarata, com o agravante de que gera cegueira irreversível. A catarata, a gente sabe que tem a possibilidade de fazer a cirurgia e a pessoa volta a enxergar. O glaucoma, isso não é possível. Entendi. Então, Felipe, para a gente encerrar essa nossa entrevista, eu queria que você repetisse aí como é que faz para conseguir esse atendimento, o local e o dia desse mutirão. Pronto.
A pessoa vai entrar no site do Instituto Olhar para fazer a inscrição, o site é institutoolhar.org, né? Caso a pessoa tenha alguma dificuldade, inclusive visual, né, a pessoa também pode fazer a inscrição no dia do mutirão, né? A gente vai fazer nas sextas-feiras desse mês de maio, portanto, no dia 5, dia 12, 19 e no dia 26, né? E o local vai ser no Núcleo de Diabéticos e Hipertensos da Bioclínica, que fica no José Walter. Vale lembrar que é tudo gratuito, né, Felipe? Isso, exame de fundo de olho gratuito. Tá ótimo, então. Obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês. Nós estamos no último mês da quadra chuvosa. Até agora, o volume acumulado é considerado dentro da média histórica. E eu conversei com a meteorologista da FUNSEMI, Meire Sakamoto. Ela apresentou um balanço parcial da chuva entre os meses de fevereiro até agora. Acompanhe. Meire, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Qual é o balanço preliminar desse primeiro trimestre aí da quadra chuvosa? O balanço é bastante favorável. Vocês se lembram, em janeiro a FUNSEMI divulgou o prognóstico para o trimestre fevereiro, março e abril. Terminou o mês de abril e os números são o seguinte. Considerando o Ceará como um todo, os dados atuais, né, ainda tem dados chegando, mas o volume acumulado, Dani, chegou a cerca de 17% acima do esperado para o trimestre, acima da média do trimestre. Volume acumulado, 596 milímetros, são os números atuais que a gente tem. Isso é melhor que o ano passado, melhor que 2021, só não é melhor que 2020, quando a gente teve um pouco mais de chuva nesse trimestre. Meire, que regiões do estado concentraram os maiores volumes de chuva? A faixa litorânea, especialmente o litoral de Fortaleza, volume acumulado mais de 800 milímetros, isso dá 28, 29% acima da média do trimestre. Maciço de Baturité também, litoral do Pecém, litoral norte também. Aí, se você me perguntar, as regiões que não ficou tão bom assim, o sul do estado, a região do Cariri, o volume acumulado médio, cerca de 573 milímetros, é um número bom, porque ficou na média do trimestre, mas comparado às outras regiões do estado, é claro que deu um desequilíbrio nessa distribuição das chuvas. Esse ano, nosso estado teve um impacto aí do fenômeno natural Laninha. O que é que esse fenômeno gera aqui para o nosso estado? Bom, a Laninha, pelo menos, não atrapalha as nossas chuvas, né? Só que ela já não está mais presente no momento, perdeu a força, o Oceano Pacífico agora está em condições neutras. Isso também não vai afetar a estação chuvosa deste ano. Pode ter alguma influência para o ano que vem, mas aí a gente vai conversar sobre isso num outro dia, né? Porque o monitoramento continua e deve permanecer sendo realizado pela FUNSEMI. Meire, qual a tendência aí de previsão para os próximos dias? A gente sabe que a FUNSEMI faz a previsão aí até 3 dias, mas assim, para o finalzinho da quadra chuvosa aí que se encerra em maio. Olha, o mês de maio faz parte ainda da quadra chuvosa. A quadra chuvosa são os 4 meses, fevereiro, março, abril e maio. Só que em maio, a média climatológica do estado já é menor. Para você ter uma ideia, em abril a média climatológica é 188 milímetros, em maio a média já é 90. Então, naturalmente, você já tem uma redução nas chuvas. Para os próximos dias, essas primeiras semanas, aqui é a primeira semana de maio, vai continuar chovendo? Vai, mas os nossos modelos, pelo menos no momento, indicam uma redução nessas precipitações. Mas não se preocupe, ainda a gente está no período de chuvas, a gente vem de boas chuvas, principalmente do mês de março, com aquela irregularidade que a gente viu. Foi bom por um lado, foi ruim também, porque teve algumas tragédias associadas a essas chuvas, né, ligadas a essa irregularidade na distribuição espacial e temporal das chuvas, característico do nosso semiárido. Meire, os dados do monitor de seca indicam aí que a gente está com uma seca fraca, que a seca está reduzindo no estado, né? O que é que isso significa de fato? Se você olhar o mapa do monitor da seca para o Ceará, o mapa desse mês, está branco, não tem nada, né? Isso é, na verdade, uma boa notícia. Em fevereiro, a gente ainda tinha uma área de uma seca fraca na parte mais central do estado, isso desapareceu,
por causa também das chuvas de março, mas veja, o monitor de secas, ele não é só um monitor de choveu ou não choveu, não é só a seca meteorológica, ela também reflete aspectos da seca hidrológica e também a parte agrícola. E do ponto de vista de seca hidrológica, tem a ver com os nossos reservatórios. Se você for olhar os números de 2022, a gente teve um aporte bastante razoável dos nossos reservatórios. E 2023 continua. Então, o monitor de seca está refletindo isso. Por isso que a gente não tem, pelo menos de momento, nenhum aspecto de seca relevante no estado do Ceará. Não significa, é claro, que a gente não possa ter variações ao longo do ano, mas por enquanto está tudo bem. E a que a gente atribui tanta chuva aí que o estado tem recebido? Principalmente por causa das chuvas do mês de março. As chuvas começaram, não foi o mês inteiro, foi a partir do dia 13. Teve chuva muito concentrada no espaço e também no tempo. E chuvas que em vários dias, ultrapassaram 100 milímetros em diversos municípios. Tudo isso contribuiu para a melhora desse cenário que a gente teve. No mês de março, o volume acumulado ficou mais de 47% acima da média. E lembrando, março é o mês mais chuvoso aqui no estado do Ceará. Isso refletiu, claro, na média desse trimestre, fevereiro, março e abril. Meire, você já deu uma ensaiada aí falando, mas essas chuvas já têm impactado positivamente as nossas reservas hídricas em todo o estado? Com certeza, se ajudou também no aporte dos reservatórios. No final de semana passado, a gente chegou a 50% da capacidade hídrica. De acordo com os dados da COGÉ, fazia mais de 10 anos ou 11 anos que a gente não chegava nesse nível de volume acumulado nos reservatórios. Traz uma certa tranquilidade, é claro, mas isso não significa que a gente pode usar a água assim, né? Tem que continuar, tem que economizar, continuar usando de uma maneira consciente, porque se não chover, a gente não tem água nos reservatórios, a gente tem que cuidar com bastante carinho do que a gente conseguiu acumular até agora. Meire, uma característica muito comum da nossa chuva aqui, que chove bem mais pela manhã do que à tarde, né? Por que isso acontece? Isso, Dani, é mais aqui na faixa litorânea, tá? Em Fortaleza, a gente costuma dizer, olha, se amanheceu chovendo, depois do almoço, normalmente abre o tempo. É uma característica aqui da nossa faixa litorânea, está relacionado com sistemas de brisa marítima, terrestre, que acabam contribuindo para essas chuvas. Mas no interior do estado não é bem assim. Lá pelo Cariri, por exemplo, é muito comum as chuvas começarem durante a tarde e noite. E mesmo mais ao norte também, Serra da Ibiapaba, costuma começar a chover já durante a tarde. Então, essa distribuição nas chuvas ao longo do dia, ela varia dependendo de onde você está aqui no Ceará. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.